O mundo tem 3 dimensões e, finalmente, os videojogos também. Com o espaço tridimensional não temos de imitar o virtual. Toda a indústria ficou muito entusiasmada. Mas com esse entusiasmo veio a controvérsia. As crianças vulneráveis vão começar a pensar em imitar os jogos. Esse é o ponto fraco e desagradável da indústria dos jogos, como a pornografia na indústria cinematográfica. Estão a fazer o que os criadores de cultura devem fazer. Irritam as pessoas, ultrapassam os limites, quebram a situação atual. E, de repente, o mundo mudou num único dia. O mercado dos jogos militares, em vez de sofrer após o 11 de setembro, começou a crescer. O importante não são os jogos, mas o recrutamento. É parte do mundo em que vivemos. Videojogos. As pernas. Nas últimas décadas, os videojogos entraram num mundo completamente novo, a terceira dimensão. O poder dos jogos está na sua capacidade de levar as pessoas para um mundo diferente. A maior mudança foi a transição de 2 para 3 dimensões. Creio que o objetivo final, aquilo que todos nós queríamos ver, era algo semelhante à sala de hologramas do Star Trek, onde existe uma realidade simulada. Somos envolvidos por tudo. Mas antes de os jogadores se poderem envolver nesses mundos tridimensionais, tiveram de sobreviver aos anos 80. Temos de agir hoje para preservar o amanhã. Nessa altura, o mundo tridimensional era um terreno rudimentar de linhas verdes chamadas vetores, e o primeiro jogo a usar essa tecnologia foi o Battlezone da Atari. Todos os jogos da altura eram a 2 dimensões, semelhantes ao Pac-Man. Víamos tudo de cima, como se observássemos um rato num labirinto. Neste jogo vemos o ponto de vista da pessoa que dispara. De certa forma, introduziu os jogos na primeira pessoa. O jogo teve muitos admiradores, incluindo o exército dos Estados Unidos. Representantes do exército foram à Atari e disseram: estamos muito interessados no jogo Battlezone. Podem criar um protótipo que sirva como forma de treino para um novo veículo? Seria o tanque Bradley, da infantaria do exército. Os militares consideraram o jogo importante. Perceberam o que eram os jogos e o Battlezone. Não eram meros brinquedos, eram modelos. São uma forma de entretenimento, podem ser alterados e usados para ensinar algo. Foi a primeira de várias colaborações entre a indústria privada dos videojogos e o exército norte-americano. A tecnologia tridimensional dos videojogos daria mais um enorme salto graças a George Lucas. A recém-formada LucasArts produziu um jogo que permitiu que a perspectiva na primeira pessoa evoluísse. Rescue on Fractalus, como o nome indica, foi um dos primeiros jogos a gerar uma experiência tridimensional através de fractais. Um fractal é um algoritmo recursivo, uma equação matemática que se encontra na natureza. Foi uma maneira de dar a formas simples a ilusão de profundidade. Os fractais foram revolucionários, mas se não fosse a misteriosa capacidade de Lucas de prever o rumo do entretenimento, Rescue on Fractalus poderia ter sido uma experiência muito diferente. A primeira vez que mostramos o jogo a George Lucas, deixámo-lo jogar e ele disse que era um botão para disparar. Foi uma escolha de jogabilidade ou filosófica? Não foi pela jogabilidade, foi filosófico. Queria fazer um jogo que não fosse violento. Não queria ter de disparar, mas ele disse não, quero um botão para disparar.
Nave-mãe chama Líder Fox. Estamos no vosso setor. Nos anos que se seguiriam, os jogos na primeira pessoa, ou FPS, para além de incluir o botão para disparar, iriam também impulsionar os videojogos para mundos tridimensionais muito mais avançados. A simplicidade dos jogos dos anos 80 daria lugar a armas, balas e imensa violência. Embora os criadores de jogos não pudessem criar o que imaginavam através de gráficos, de fractais e vetores, os jogos a 3 dimensões dariam um salto gigantesco nos anos 90 e o PC seria o principal responsável. Naquela altura, os processadores tinham capacidade para gerar imagens suficientes no ecrã para que os jogos fossem interessantes. Já não estávamos limitados às 2 dimensões. Nos anos 90 tivemos novas ferramentas. Começámos a usar processadores especializados que pudessem fazer os cálculos em ponto flutuante, que pudessem calcular o comportamento da luz. Isso permitiu aos programadores aproveitar os gráficos tridimensionais gerados pelos processadores e criar conteúdos muito mais adultos e revolucionários. Os novos processadores deram aos programadores capacidade para criar um espaço verdadeiramente tridimensional. Nenhum género aproveitou mais a nova tecnologia e de um modo mais explosivo do que os FPS. Nos jogos FPS, somos uma personagem e vemos através dos olhos da personagem do jogo. Mudou de uma perspectiva na terceira pessoa para uma perspectiva na primeira pessoa, em que jogamos de um ponto de vista muito pessoal. Foi algo que nunca tinha acontecido. De repente estamos dentro do jogo e as pessoas disparam contra nós. Isso mudou a forma como vemos um jogo. Era assustador. Os jogos de FPS modernos nasceram com o Castle Wolfenstein 3D. Há alguma coisa mais divertida do que matar nazis com uma arma? Talvez. Mas é muito divertido. E as mentes dinâmicas que criaram o jogo mais rápido, sangrento e com mais balas da época foram John Romero e John Carmack, 2 jogadores com ideias semelhantes que se conheceram na Soft Disk no Louisiana. Estavam a trabalhar lá, conheceram-se e descobriram que gostavam de jogar. John Romero era extrovertido, divertido e ousado, e John Carmack era mais introspectivo. Carmack conseguia dar velocidade ao jogo juntamente com gráficos de grande qualidade. Fazia com que tudo fosse muito rápido, nunca houvera nada igual antes. Não podíamos fazer tudo o que queríamos em Wolfenstein porque o motor gráfico era limitado, sacrificámos o visual para ter velocidade. Mas Wolfenstein 3D foi pioneiro de um novo estilo de jogabilidade. Aquilo que não tinha visualmente foi compensado pela banda sonora. Isso gerou alguma controvérsia na altura na Alemanha. As representações do Terceiro Reich têm diferentes níveis de proibição na Alemanha. O jogo foi banido porque usámos uma música de Horst Wessel, que é uma espécie de hino nazi. Entramos para a lista negra na Alemanha. Não podiam mostrar o símbolo nazi ou a águia no país. E não queriam mostrar violência, não queriam provocar as pessoas. Castle Wolfenstein 3D foi tão controverso como popular, mas os seus criadores não demoraram muito tempo a desenvolver um jogo ainda mais violento e sangrento: Doom. Em 1993, Doom iria expandir um mundo virtual que estava pronto para explodir. O Doom começou com a tecnologia. O objetivo era fazer um motor muito melhor do que o Wolfenstein, que tivesse chão e teto com vários níveis e diferenças de luz. Em Doom éramos o soldado espacial que estava preso no inferno. Lutávamos contra demónios e monstros. O jogo oferecia aos jogadores não só uma resolução temporal maior do que em Wolfenstein 3D, mas também mais armas e modos melhores de matar os maus. Destruirmos alguém que se limita a cair é básico. Se explodir e a carne voar pelo ar, isso é bom, desde que não haja demasiada carne.
Queriam fazer jogos que gostassem de jogar e ainda nem sabiam como eram esses jogos, porque ninguém os tinha inventado. Sabiam que queriam algo diferente do Mario. Há algo na violência e na maldade inacreditável dos FPS que é purificador para os miúdos. Relacionam-se com eles como os pais se relacionavam com o rock and roll. Expressa por eles algo que não conseguem exprimir sozinhos, algo que sentem. Os adolescentes dos anos 90 aceitaram este novo género negro de braços abertos. Gastavam quase tanto dinheiro em jogos como no cinema. É parecido com os Nirvana e com o que eles fizeram no mundo da música. Os primeiros FPS e os jogos de computador do início dos anos 90 tinham esse tipo de energia e espírito. Ouviam punk rock, heavy metal. Era um som gutural que as pessoas nunca tinham ouvido. Houve uma divisão. As pessoas de um dos lados não compreendiam. Além disso, pensavam que era mau e que iria levar à morte de uma sociedade decente. Podemos pensar em Doom como o principal jogo da geração X. Pensem no próprio nome, Maldição. Deve ser um dos conceitos mais cínicos de sempre. Vão morrer. Pessoalmente não sou a favor de coisas de mau gosto em qualquer meio. A nossa sociedade seria melhor sem elas. Em 1993, o debate sobre a violência nos videojogos alcançou uma escala nacional nos Estados Unidos. O senador Joseph Lieberman liderou várias audiências no Congresso. O verdadeiro medo é que existam crianças vulneráveis que sejam pessoalmente afetadas pelos jogos e comecem a pensar em imitá-los. Espero que saiam daqui hoje com um pensamento. Se não fizerem nada, nós iremos fazer. Devido às pressões, foi criada a Entertainment Software Rating Board em 1994, responsável pela classificação de jogos. Criaram essa entidade porque viram que era necessária. Os pais têm de compreender que só porque um videojogo existe não significa que o pequeno Jimmy deva jogar. Os videojogos já não eram apenas para as crianças. Em 2002, o Japão criou a sua entidade de regulamentação, a Organização de Classificação de Entretenimento Informático, sobretudo como resposta ao crescente erotismo nos seus jogos. Mas a Europa adotou um sistema de autorregulamentação. A Europa sempre pensou que os jogos americanos são muito violentos. Isso significa que na Europa houve sempre contenção por parte dos importadores e fabricantes em relação ao que podemos fazer. Senão, os jogos serão banidos na Alemanha ou na Escandinávia devido à sua violência. Para alimentar o debate sobre a violência nos videojogos, muitos críticos referem um acontecimento trágico da história norte-americana. Em 1999, Eric Harris e Dylan Klebold mataram 12 dos seus colegas no liceu de Columbine, no Colorado. Depois, suicidaram-se. Eram ambos fãs de Doom e jogaram-no sem parar nas semanas anteriores ao massacre. Columbine, por ter sido uma tragédia horrível em grande escala, teve destaque nas televisões e as pessoas queriam compreender a situação. No dia seguinte vimos a polícia a sair das casas dos miúdos com sacos de plástico e o Doom estava lá. You see the police coming out of the kids' houses with this plastic bag, and in there you see Doom. Depois do Columbine, olhamos para essas coisas e pensamos que é assustador. Estão a treinar matar coisas e é uma piada de mau gosto. Depois do massacre, as pessoas começaram a relacionar o jogo dos jogos com o medo do Columbine e de repente gerou-se um pânico à volta destas coisas. Encontraram uma forma de anular os seus sentidos que não tinha nada a ver com os jogos. Os colegas metiam-se com eles e sentiam que não eram compreendidos. Todos os adolescentes passam por essa fase, mas eles tinham algo de diferente, como certas pessoas têm anomalias genéticas. Naquela altura podiam ter tirado vários jogos violentos das prateleiras, mas decidiram lançar as culpas ao Doom, provavelmente porque era o mais conhecido.
Até mesmo as pessoas que tinham lutado pelos direitos civis nos anos 60 pensavam que o jogo era horrível, em vez de o verem como uma forma excelente de exteriorizar o que sentimos. Talvez seja violento e inflamado, mas temos de prestar atenção ao que isso nos diz sobre a nossa cultura e não presumir que é uma coisa perversa. Os pais veem os filhos no computador a matar coisas sem parar e não compreendem o que se passa na mente deles. Veem uma representação física e entram em pânico. Pensam que os filhos estão a treinar para matar. Também têm algum medo da tecnologia, não a compreendem, por isso têm medo. Basicamente, os videojogos são o novo rock and roll. É a nova coisa má para nós. No futuro haverá outra coisa que todos considerarão culpada de mais mortes. Doom não seria o último FPS a causar polémica. Nos anos seguintes surgiram jogos controversos um pouco por todo o mundo. No Reino Unido, a empresa escocesa Traffic Games explorou o assassínio de John F. Kennedy com uma derradeira conspiração internacional. Em 2004, a Traffic produziu um jogo chamado JFK Reloaded. No fundo, era uma simulação dos acontecimentos que rodearam a morte de John F. Kennedy. Nesse jogo, queríamos criar uma oportunidade única das pessoas viverem o assassínio, mas do ponto de vista de Lee Harvey Oswald. Os produtores estudaram religiosamente a Comissão Warren e demoraram 10 meses a criar o jogo antes de ser colocado na internet. Criamos um modelo de balística o mais parecido possível. Quisemos ter a velocidade correta da bala, do vento, do carro, e usámos todos esses fatores para criar uma simulação o mais parecida possível com os acontecimentos reais. O suposto objetivo do jogo era mostrar se a Comissão Warren era ou não uma representação correta do que aconteceu. Mas na verdade era um jogo onde se dava um tiro na cabeça do Kennedy. O jogo teve muitos fãs, mas a sua vida foi curta devido a pressões legais da família Kennedy. Nos Estados Unidos, Border Patrol coloca os jogadores na fronteira do México com os Estados Unidos e o objetivo é matar mexicanos que a tentem atravessar ilegalmente. KZ Manager permite aos jogadores gerir um campo de concentração da era nazi. E Super Columbine Massacre RPG permite aos jogadores tornarem-se os assassinos no tiroteio do Liceu de Columbine. Na verdade, estão a glorificar os dois loucos que mataram os colegas. Esse é o ponto fraco e desagradável da indústria dos jogos, como a pornografia na indústria cinematográfica. Podemos ver estas coisas se quisermos, mas não somos obrigados. O que estes programadores não fazem por dinheiro. Devo dizer que o Postal 2 deve ser dos jogos mais chocantes que já joguei. É semelhante a um filme explícito, depende da nossa loucura. Se formos muito loucos, gostamos do jogo. Se não formos, não vamos gostar. Há algo de primitivo no Postal 2. Há algo que em todos nós nos faz querer acordar e perder a cabeça. Mas temos que ver que talvez os jogos nos ajudem a ultrapassar esses sentimentos. Acredito que os criadores de jogos devem ter total liberdade criativa para fazerem o que querem. Se quiserem fazer um jogo sobre violação ou aborto, estão à vontade, vão vender pouco. Mas apesar de todos os jogos controversos e obscenos que apareciam à margem do mercado, os FPS eram mais populares do que nunca. Creio que os videojogos ajudaram a vender muitos computadores. Desde então, muitas empresas dedicam-se ao fabrico de computadores pessoais e portáteis direcionados aos jogadores. Tem havido uma relação cooperativa entre a programação de jogos e a tecnologia que fez avançar as duas ciências até ao seu estado atual. Os jogos na primeira pessoa colocam o jogador no mundo virtual para simular a realidade. Mas a história dos simuladores começa antes da existência do computador. Em 1929, Edwin Link, um trabalhador numa fábrica de órgãos e pianos, construiu uma máquina que parecia uma aeronave em miniatura e podia imitar as descidas de aviões verdadeiros. Chamou-lhe Treinador Link. As primeiras aulas serão uma máquina interior chamada Treinador Link, que nunca sai do chão. Vai receber instruções através dos auscultadores enquanto aprende a trabalhar com os comandos.
No início foi considerado um brinquedo, mas à medida que o mundo se encheu de armas para a Segunda Guerra Mundial, no final da década, choveram pedidos de simuladores Link vindos de todo o mundo. As Forças Armadas de todo o mundo impulsionaram a tecnologia dos simuladores, muitas vezes por necessidade. É muito mais barato treinar um piloto num simulador do que num avião verdadeiro. Na Segunda Guerra Mundial, tiveram de treinar muitos pilotos depressa, por isso a tecnologia de simulação de voo avançou muito nessa época. Estes primeiros simuladores eram sobretudo mecânicos, e embora Edward Link tenha preparado o terreno para o que se tornaria uma indústria multimilionária, foi a série Flight Simulator da Microsoft, que começou em 1980, que levou a simulação de voo em 3 dimensões ao computador pessoal. A Microsoft Game Studios evoluiu muito com o Flight Simulator, que usava o poder dos computadores para poder criar uma experiência de voo. Quando o vemos hoje, sorrimos devido aos gráficos, mas naquela época era uma tecnologia de ponta. Este programa coloca-o nos comandos da experiência de voo mais realista, que não precisa de ser certificada pela agência de aviação. Naquela altura o jogo tinha 16 cores. Creio que podíamos escolher 2 aviões diferentes, 5 cenários e cerca de 80 aeroportos. Era muito limitado comparado com a versão atual. Mas por muito boa que fosse a tecnologia da Microsoft, ainda estava atrás da tecnologia militar. Os líderes da tecnologia gráfica nos anos 80 eram as Forças Armadas. Os militares tinham representação tridimensional e gráficos poderosos que o resto do mundo viu apenas uma década mais tarde. Hoje em dia, em escolas de aviação, como a Escola Naval de Aviões de Guerra em Miramar, Califórnia, os pilotos de combate podem treinar durante semanas em simuladores antes de treinar as manobras em jatos verdadeiros. Atualmente, a tecnologia de simulação de voo e de tanques não está apenas ao alcance dos Estados Unidos. Está também ao alcance das Forças Armadas do resto do mundo. À medida que a popularidade da simulação militar se começou a expandir por todo o mundo, a tecnologia tridimensional iria juntar-se aos FPS com a ajuda de um momento marcante da história. O mercado dos jogos militares, em vez de sofrer após o 11 de setembro, começou a crescer. Na década seguinte, os videojogos continuariam a testar os limites da tecnologia e dos conteúdos. Os jogadores dos anos 90 seriam seduzidos a fazer parte da sociedade e militares de todo o mundo atrairiam uma nova geração de jogadores para uma versão simulada da guerra. No final do século XX, o FPS tinha se tornado o género de videojogos mais popular e controverso. Ironicamente, apesar de todos os debates, eram os militares que mais precisavam dele. No outono de 1999, o exército norte-americano não estava a atingir os objetivos do recrutamento, e por uma grande margem. O subsecretário do Armamento teve a ideia de utilizar os videojogos para recrutar jovens. O governo norte-americano patrocinou uma iniciativa de FPS e atribuiu ao projeto 5 milhões de euros para contactar com jovens americanos. No entanto, mesmo após as Forças Armadas terem procurado ajuda nos videojogos, surgiu um problema muito mais perturbador. O 11 de setembro teve impacto na indústria dos jogos, tal como em todo o mundo. O que era normal deixou de o ser. É um acontecimento que não podemos ignorar. Também teve impacto no cotidiano europeu. Quando viajamos e andamos de avião, é diferente. Houve mudanças em todo o lado. O 11 de setembro deu alguma urgência ao projeto que estava em execução no Departamento de Defesa dos Estados Unidos. O mais recente projeto do Exército era um jogo chamado America's Army. Queriam fazer um jogo excelente que desse uma ideia de como era fazer parte do Exército. O Exército decidiu juntar-se às boas tecnologias, como motores de jogo e ferramentas. O jogo America's Army foi programado para ser uma simulação correta do treino de quem está no Exército. Num jogo normal, podemos brincar e matar os amigos. Se fizermos isso no America's Army, vamos presos. Embora o Exército tenha pensado subcontratar a produção do jogo, decidiu fazê-lo internamente.
O mais importante em America's Army foi o facto de o exército o ter feito sozinho. Pensaram usá-lo para recrutar jovens porque há uma nova geração de miúdos que cresceram com os videojogos. É uma forma de os alcançar. Pensaram, se fizermos algo que chega aos miúdos quando são muito novos, poderão pensar ter uma carreira no exército quando fizerem 18 anos. É esse o objetivo do jogo America's Army. Quando o jogo ficou pronto, 3 anos depois, o exército enfrentou a difícil tarefa de o tentar vender a uma subcultura tradicionalmente cínica. Falámos com uma empresa de Los Angeles, a Ignited Minds, e pedimos-lhe ajuda para o marketing de America's Army para nos relacionarmos com a cultura popular. America's Army participou depois na E3, uma popular convenção de videojogos que se realiza todos os anos em Los Angeles. Em maio de 2002, America's Army foi finalmente apresentado ao público. Foi uma grande surpresa aparecermos na primeira página do LA Times e no Game Show Daily. Diria que na primeira semana o nosso sítio na internet atingiu os limites por causa de miúdos interessados em ter o jogo. America's Army foi bem aceito pelos jogadores devido aos pormenores. O facto de os miúdos o poderem descarregar e jogar em rede ou na internet de graça tornou-o ainda mais atraente. Quando perceberam que era um sucesso, aumentaram a qualidade e continuaram a investir. Agora vamos à GDC ou à E3 e a presença militar é enorme. O importante não são os jogos, mas o recrutamento. Alguns críticos pensaram que America's Army exagerou ao recrutar jovens adultos através de um brinquedo. Afinal, o mesmo governo que atacou a indústria dos videojogos na década anterior atraía agora os jovens com um jogo na primeira pessoa. É muito curioso que o America's Army não seja muito criticado depois dos julgamentos de Lieberman e de tudo o que aconteceu na comunicação social desde o Doom e Columbine. Diziam que era só violência e tiros, mas depois o exército encomenda um jogo para mostrar às pessoas como é a vida militar, para tentar arranjar novos recrutas. Os jogos violentos ou para adultos não deviam ser vendidos a menores, não há dúvida. Mas ao mesmo tempo existe o America's Army, um jogo online grátis que treina as pessoas a tornarem-se soldados na guerra do Iraque. É uma espécie de lavagem cerebral de graça fornecida pelo governo americano. Quando fazemos coisas como o America's Army, não operamos isolados, mas no mundo em que vivemos. Não queremos dizer se a guerra é boa ou má, essas são questões de política nacional. Queremos mostrar como é ser soldado do exército. Soldados são soldados, vão para a guerra, são mortos e matam outras pessoas. Não vale a pena estar com rodeios, vamos prepará-los. Talvez um exemplo ainda melhor do que foi descrito como publi-jogo ou melee entretenimento seja Full Spectrum Warrior, da Pandemic Studios. O Full Spectrum Warrior é um jogo que simula táticas de comando. No campo de batalha temos de dar ordens a todos os soldados. É uma espécie de jogo de estratégia em tempo real. Ao contrário de America's Army, o jogo foi criado numa colaboração entre uma empresa privada e um grupo de especialistas patrocinados pelo governo, chamado Instituto de Tecnologias Criativas. O Instituto de Tecnologias Criativas é um centro de investigação associado a universidades e é financiado pelo exército norte-americano. O centro, que abriu em 1999 com um subsídio de 33 milhões de dólares, tinha o objetivo de levar as Forças Armadas aos jogos e os jogos às Forças Armadas. Era uma forma de criar um centro que usasse o melhor do entretenimento e o dinheiro das Forças Armadas para criar produtos que pudessem ser utilizados nos dois setores. Embora Full Spectrum Warriors tenha eventualmente tornado num jogo comercial, foi feito para ser usado no treino tático de soldados do exército norte-americano. Mais tarde foi alterado para ser utilizado em Singapura e no Reino Unido. Um soldado do século XXI não pode conhecer apenas a sua arma, tem de conhecer os sistemas em que está integrado, como comandar os veículos aéreos não tripulados. Agora faz parte de um sistema muito mais complicado. Em Fort Benning, na Geórgia, nas instalações de treino tático de combate corpo a corpo, os soldados treinam em simuladores avançados antes de serem colocados em situações reais de guerra. Aqui colocamos equipas nestes simuladores de realidade virtual e têm operações de combate tático, tal como aconteceria numa guerra verdadeira. É a altura de sair, quer uma plataforma estável.
Mas usar videojogos para treinar e recrutar soldados não é uma estratégia somente dos Estados Unidos. Os simuladores militares são agora um fenómeno mundial. Em relação ao dos Estados Unidos, os orçamentos militares da maioria dos países são consideravelmente menores, não têm recursos para treino no terreno como os americanos. O treino é quase todo virtual. Se um país tem dinheiro para um avião de 7 ou 14 milhões de euros, tem dinheiro para um simulador de voo de 2.000 euros. Os treinos de guerra virtuais são utilizados na Europa, Austrália e Sudoeste Asiático. Empresas como a ITSA, a Aliança Internacional de Treino e Simulação, trabalham para reunir vários grupos para simular maiores conflitos por todo o mundo. Por exemplo, o exército norte-americano fez várias simulações de guerra com Formosa. E outros países, como Singapura e a Indonésia, também participam em exercícios de guerra. Alcance? 675 voltar. Disparar. Atualmente, quando tentamos preparar os nossos jovens para guerras cada vez mais virtuais, não é uma coincidência que eles acabem por usar videojogos. No futuro, as guerras serão assim. No futuro, as armas e sistemas de guerra vão parecer jogos. Vão ter joysticks e serão eletrónicos. Na verdade, as Forças Armadas já são um pouco assim. Os jovens de 18 anos cresceram com o controlador nas mãos. Como podemos controlar os nossos tanques ou sistemas de comunicação com um sistema semelhante? Estão a tentar aproveitar o que os jogadores aprenderam ao longo dos anos por terem crescido a jogar videojogos. O poder desta nova tecnologia é inegável, mas as pessoas não concordam sobre o que fazer com ela. Há benefícios em simular uma guerra. Obviamente, se nos prepararmos de antemão para os piores cenários, vamos mais bem preparados. No entanto, o perigo é as simulações serem demasiado boas e começarmos a confundir a simulação com o real. Para além dos muitos jogos desenvolvidos após o 11 de setembro por forças militares dos Estados Unidos e da Europa, o setor privado também cria a sua cota-parte de jogos de guerra. Dão uma visão muito confortante do terrorismo. Nos jogos de Tom Clancy, por exemplo, há um inimigo óbvio. O objetivo é matá-lo e quando o fazemos impedimos que certa coisa aconteça. Os países que criticam mais a política externa dos Estados Unidos estão a criar o soldado americano herói. São as empresas americanas que criam o soldado americano revolucionário. Não sabemos se é um herói ou um anti-herói, se é bom ou mau. Não sabemos por que luta. Empresas como a Kuma Games, um sítio na internet patrocinado por anúncios, ganham com os verdadeiros conflitos mundiais em tempo real. Quando algo acontece na guerra do Iraque ou na guerra do Afeganistão, os programadores começam a trabalhar imediatamente para reproduzir esse acontecimento ou batalha. Um mês mais tarde podemos jogá-lo em casa. A empresa até simula certos conflitos que não aconteceram, como fizeram na controversa série Assalto ao Irão. O presidente Bush apareceu na televisão e disse que no que toca ao Irão, todas as opções estão em aberto. Depois, o presidente iraniano disse: os Estados Unidos não nos podem invadir. Não somos o Iraque. A Kuma ganhou com a controvérsia ao criar um cenário onde uma equipa de assalto norte-americana era enviada para o Irão para abater um alvo nuclear. Como resposta, um grupo que se auto-intitulou União de Sociedades de Estudantes Islâmicos também criou um jogo onde os jogadores podem jogar no ponto de vista oposto. Os comentários que recebemos de iranianos têm sido muito diversificados. Estão numa encruzilhada enquanto nação e, de certo modo, tornámo-nos um local de encontro. As pessoas podem vir até nós e falar sobre isso, mas não estão a falar sobre o jogo. É uma experiência interativa muito interessante, presumindo que essas experiências são programadas de um modo fiel, de um modo que tenta genuinamente promover o conhecimento e a aprendizagem, em vez de ser apenas algo explorador. Tal como acontece com muitos dos jogos militares privados de hoje, a Kuma pede ajuda a atuais e antigos conselheiros militares.
Tem havido uma relação acidental entre os jogos de estratégia e guerra e os jogos de entretenimento. Um desenvolvimento num dos lados, por acidente ou como efeito secundário, afetava o outro lado. O que acontece atualmente, e começou há uma década, é que o que for uma relação acidental ou um efeito secundário entre esses dois mundos é agora uma colaboração planeada. Uma maior prova da aproximação desses dois mundos foi o facto de, em março de 2003, quando os Estados Unidos invadiram o Iraque, a Sony Corporation fez um pedido de marca registada para a máxima militar Choque e Terror, aparentemente para criar um futuro jogo para a PlayStation. Creio que é insensível explorar a guerra nos videojogos, e creio que o Choque e Terror foi um exemplo disso. Creio que as pessoas viram qual era o objetivo, os jogadores e as pessoas que cresceram com os jogos. Esta geração conhecedora da comunicação consegue distinguir as duas coisas. A tecnologia tridimensional e os FPS tornaram-se sinónimos do treino e recrutamento militar. Mas o mundo ocidental não é o único a adaptar-se às novas aplicações. Após o 11 de setembro, revelaram que certos terroristas tinham treinado os ataques ao jogar no Flight Simulator da Microsoft. Surge a ideia de que se os jogos são o sistema de treino dos nossos militares e ficam disponíveis para todos, o que acontece agora é que esse conhecimento foi democratizado. Em 2002, uma empresa síria, a Afkar Media, criou um jogo chamado Under Siege, que reconstruía a primeira intifada, mas de um ponto de vista palestiniano. O argumento deles é que muitos jovens árabes adoram jogar, mas detestam ter de jogar jogos americanos, onde os árabes são os inimigos. Algumas pessoas pensam que estes jogos podem contribuir para um mundo cada vez mais hostil. Creio que quando observamos a estrutura do mundo em que vivemos, sobretudo o mundo onde os videojogos têm algum impacto, parece que os jogos despersonalizam a guerra, desumanizam-na. Quando vemos a CNN, vemos imagens de destruição, que também podemos ver em videojogos. As imagens que utilizam de alvos, aviões e bombas são perigosas. Um jogador, sobretudo alguém novo que ainda sabe pouco, pode começar a ver a verdadeira guerra como uma guerra virtual, e isso é perturbador. Por muitas razões, a guerra tornou-se uma espécie de videojogo, mas a guerra jamais será assim. Essa é uma das maiores atrações dos jogos. As ações virtuais não têm consequências. Aí as pessoas começaram a sentir-se pouco à vontade com jogos como America's Army. Atraem-nos com a ideia de que os nossos atos não têm consequências, mas na verdade a guerra tem a maior das consequências, a morte de outros seres humanos e de nós mesmos. É uma guerra verdadeira. A guerra não é apenas uma aventura, não é apenas divertirmos-nos quando estamos de vigia à meia-da-noite. Também vemos os amigos a morrer nos nossos braços. Quando isso se mistura com os videojogos ou com a realidade virtual, é perturbador. Porque vamos para a guerra sem perceber que as pessoas podem morrer e que podemos fazer muito mal às populações civis. Quando vejo tantos jogos militares com uma temática militar ou jogos que ensinam coisas que ajudariam os militares, tenho de pensar se estamos a tornar-nos uma cultura mais militarizada. Mas quando nos perguntam se os jogos são bons ou maus para nós, temos de dizer: quer viver numa cultura cada vez mais militarizada? Algumas pessoas querem. A explosão da tecnologia tridimensional deve muita da sua história às Forças Armadas. Por sua vez, o rico mundo virtual, impulsionado pelos FPS, deu origem a avanços nas simulações militares de todo o mundo. Mas à medida que a guerra progride, pode ser mais parecida com um videojogo do que se pensa. À medida que a tecnologia tridimensional evoluía, os mundos contagiantes dos jogos passaram o plano virtual e passaram para aplicações militares do mundo real. No entanto, muitos se perguntam onde nos levará a próxima evolução.
Há uma espécie de intensificação ideológica que acompanha a tecnologia dos jogos e que nos faz pensar se não haverá uma forma melhor de usar isto. Ao contrário da tendência atual, a Suécia tenta aliviar as tensões com o jogo Foreign Ground. Pago pelo Departamento de Defesa sueco, é um jogo de manutenção de paz internacional que ensina aos soldados técnicas como a negociação, em vez de depender apenas de técnicas de combate. Perguntam-me por que é que os jogos têm tantas armas e tanta violência. Uma arma é uma forma muito visceral de interatividade, de agir instantaneamente. O Foreign Ground é mais um simulador de treino do que um videojogo. Os americanos também começam a encontrar potencial nos jogos para além das óbvias aplicações militares. Os mesmos grupos que aprenderam muito sobre a tecnologia dos jogos para criar o America's Army investigam agora uma forma de usar os jogos e os mundos virtuais para tratamento do stress pós-traumático e várias coisas muito importantes. O Dr. Albert Skip Rizzo, diretor do Laboratório de Ambiente Virtual na USC em Los Angeles, ajuda a abrir caminho neste campo relativamente novo. O stress pós-traumático é uma resposta a uma situação traumática extrema. Acontece quando alguém fica traumatizado para além da normal experiência humana. O Dr. Rizzo usa sessões de exposição a realidades virtuais que incorporam a tecnologia tridimensional para ajudar os veteranos militares a recuperar do stress pós-traumático. Ao longo de 10 ou 12 sessões de tratamento, pedimos gradualmente à pessoa que volte a colocar-se naquela situação, na sua imaginação ou na realidade virtual. E a pessoa acaba por se habituar. Numa sessão normal, o paciente usa um aparelho na cabeça. Basicamente, fica com monitores diretamente à frente dos olhos. E quando viram a cabeça, a cena também vira. Os terapeutas ficam ao lado dos pacientes que usam um aparelho que os imerge em cenários tridimensionais que os traumatizaram. Só o terapeuta pode controlar a intensidade. Começamos do nível mais baixo da exposição e avançamos gradualmente ao ritmo da pessoa. Só depois do paciente se ter ajustado ao ambiente mais básico é que adicionamos o som de uma bomba, por exemplo. A terapia de exposição através do uso de videojogos tridimensionais tem aplicações para além do stress pós-traumático. Desde o seu início em 1997, quando foi criada para curar veteranos da Guerra do Vietnã, a terapia de exposição da realidade virtual é agora utilizada para vários fins. Usaram-na para lidar com a situação do World Trade Center para acidentes de viação e para outras situações de combate na Europa. Os psicólogos não são os únicos a tentar tornar o mundo um lugar melhor. Games for a Change, um grupo de artistas que tenta resolver problemas complexos através dos videojogos, também utiliza a tecnologia de formas inovadoras. No fundo, significa que os jogos podem ser usados não apenas para entreter. Asi Borak, um antigo membro dos serviços secretos israelitas, e o seu sócio, Eric Brown, criaram um inovador jogo inspirado na filosofia da Games for Change. O Peacemaker é um simulador de estratégia sobre o conflito israelo-palestiniano. O importante é o facto de podermos jogar como palestiniano ou como israelita. É um jogo de simulação. Fizemos algo muito restrito. Pode fazer o que um líder faz e pode jogar pelos dois lados. Numa era após o 11 de setembro, a política mundial entra numa nova fase e a política dos videojogos também muda. Vivemos num mundo que parece ser cada vez mais perigoso. As pessoas vivem muito isoladas do mundo exterior. Felizmente, as tecnologias ajudam a romper essas barreiras e fazem com que comuniquem com pessoas de qualquer parte do mundo. À medida que a tecnologia aproxima mais o mundo, os videojogos irão tornar-se mais essenciais para descobrirmos uma forma de coexistir. A dúvida final é se a tecnologia dos videojogos nos irá destruir ou salvar-nos de nós mesmos. Posso usar esta caneta para escrever uma coisa que vai salvar milhões de vidas. Posso usar esta caneta para escrever uma coisa que vai matar milhões de pessoas. A caneta tem o poder. Não tem nada a ver com a caneta, nem com o jogo de computador. Todas essas coisas são ferramentas dos nossos cérebros humanos. Dependemos de nós. Não podemos, por mais que queiramos, passar qualquer responsabilidade das nossas decisões para os nossos artefactos e dizer que eles tomaram essas decisões. Pim Pam Pum, produção e gravação áudio.